Quer contar aos irmãos que abrir suas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo número 14. Hebreus 11, do 8 ao 14. Amém? Todos acharam? O versículo 8 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. 12. Por isso também de um e desse já amortecido descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Amém? Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais oportunidade que nos dá. Estamos reunidos como igreja tua aqui nesta cidade, ó Deus, para adorar o teu nome, para te glorificar, para pregar o teu evangelho, para fortalecer aquelas pessoas que já têm Cristo como Salvador, ó Deus, para que o seu nome seja engrandecido, ó Pai. Pedimos a Deus que, em nome de Cristo, ó Pai, fala aos nossos corações, nos dê entendimento, tire tudo aquilo que venha atrapalhar, ó Deus, o entendimento da tua palavra, nos dê um coração pronto a obedecer também, ó Deus, também um coração capacitado a entender as tuas verdades, ó Deus, com desprendimento, ó Pai. Abençoe esta igreja aqui nessa cidade, abençoe também as tuas demais igrejas esparramadas por todo este mundo, ó Pai. Abençoe cada irmão que se achegou aqui esta noite, que tu possa estar falando nos seus corações, ó Pai. Nos fortaleça, ó Deus, nos capacite, ó Deus, a viver de uma maneira que te agrade, ó Deus, de uma maneira a viver pela fé realmente, ó Pai, em esperança, ó Deus, das promessas que tem feito a nós, ó Deus, que um dia gozaremos, ó Pai. Nos fortaleça nos seus caminhos, fortaleça as nossas famílias, a tua igreja, fortaleça a nossa fé, ó Pai. Ajude aquelas pessoas que ainda encontram em confusão e indecisão, ó Pai, que elas possam realmente assumir um compromisso contigo por meio da tua igreja, ó Pai. E, ó Deus, nos ajude na caminhada que temos ainda pela frente, ainda neste mundo, ó Pai. Que nós possamos ser realmente servos teus, discípulos teus, ó Pai. Que realmente o seu nome possa ser glorificado, ó Deus, por meio das nossas vidas, ó Pai. Pois é em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, parece que já há algumas semanas alguns assuntos têm saído e parece que alguns assuntos estão uns ligados aos outros. Né? E eu ia pregar a respeito disso no domingo passado, mas daí não foi possível, o Eduardo pegou em meu lugar. Mas no meio da semana ele trouxe uma mensagem mais ou menos semelhante, ou tem uma linha de assunto em relação ao que nós vamos ver hoje. Eu queria repetir com os irmãos a leitura do versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: todos estes que nós lemos anteriormente, né, aos patriarcas, que o escritor de Hebreus se referiu aqui, ele diz que todos estes, né, patriarcas citados antes, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas, ainda que não receberam as promessas, mas vendo-as, ou seja, vendo essas promessas ao longe, que ainda iriam receber, né, vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, ou seja,
o fato de eles conhecerem a promessa, das promessas terem sido feitas a eles, de eles realmente verem essas promessas mesmo que distante e crendo nessas promessas e abraçando-as como uma verdade já consumada, esse fato, né, fez com que a vida desses patriarcas fossem diferenciadas. Diz assim, então, e abraçando-as, por meio disso, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Irmãos, de várias formas, né, as passagens bíblicas do Velho Testamento nos servem como figura. A passagem do deserto, não é? A serpente do deserto, a chamada de Abraão, a peregrinação de Abraão, a terra prometida de Deus para ele. De várias formas, isso nos serve como figura, não é? E aqui, semelhante a Abraão, irmãos, nós somos chamados em Cristo, não é, para uma nova vida. E nós somos chamados em Cristo, não só para uma nova vida, mas para uma nova pátria. Nós pensamos esses dias atrás acerca da vinda de Cristo, e Cristo realmente vai vir nos levar. Mas vai vir nos levar para onde? Para essa pátria celestial, para essa cidade maravilhosa, para um lugar que Deus descreve como sendo algo que nunca subiu aos ouvidos, nunca chegou ao coração, que os olhos nunca viram, que olho algum nunca viu, não é? Então, essa parte aqui é interessante porque enfatiza a verdade que muitas vezes nós esquecemos, que nós estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui, não vamos permanecer aqui, não é? O nosso Senhor não é daqui, o reino do qual nós vamos fazer parte como um todo não é daqui, não é? Então, uma das características de um verdadeiro, diria, peregrino celestial. Por que peregrino celestial? Porque estamos caminhando rumo aos céus, não é? Estamos peregrinando por terras que não é a nossa pátria, que não é a nossa morada, aonde não vamos construir mansões fixas para morar, porque nós estamos aqui caminhando rumo aos céus, numa estrada chamada santificação e conhecimento de Deus, não é? Então, uma das características de um verdadeiro peregrino celestial é que ele coloca Cristo acima de todas as coisas. Ele coloca o Senhor Jesus acima de todas as coisas, sempre vivendo para agradar ao Senhor. Não é? Ao seu Senhor no sentido realmente de realeza, porque somos servos de Cristo e caminhamos para um lugar onde ele será rei eterno. Não é? Então, caminhamos com a finalidade de agradar-lhe em tudo. Não é? E uma característica de um peregrino também é que ele abraça essas promessas de Deus com todas as suas forças. E essas promessas passam a nortear a sua vida. Passam a nortear as suas decisões, as suas atitudes, os seus valores. Não é? Então aqui o escritor de Hebreus, ele nos fala algo interessante. Ele fala que nós somos peregrinos aqui. Não é? O povo de Deus é um povo que está aqui peregrinando por essa terra, pregando o evangelho, glorificando ao Senhor, estabelecendo igrejas, levando a sua vida, mas é peregrino. Então ele diz, essas verdades são ditas, irmãos, a pessoas que já têm Cristo como seu Senhor e Salvador. Que o seu destino não é este aqui neste mundo. São palavras dirigidas a pessoas salvas, que já conheceram a Cristo, que já têm Cristo em seus corações, que estão confiando em Cristo, que estão esperando nas promessas feitas por Deus, concernente ao nosso futuro eterno. A essas pessoas, esse texto se dirige como peregrinos, e na verdade como estrangeiro. Então claramente é dito aos salvos e mostra que os salvos estão buscando uma outra pátria, uma outra nação, né? um outro reino, onde reina a verdadeira justiça, a verdadeira paz, o verdadeiro amor. Estão buscando o céu, um lugar que é uma boa terra, um lugar que é uma terra de retidão, que é uma terra agradável, um lugar que é uma terra de descanso, uma terra de gozo, onde terá fim toda a dor, todo o pranto, todas as angústias. Infelizmente as pessoas estão querendo que isso aconteça aqui, só que não vai acontecer. Não é? Nós devemos apegar essas promessas e ansiar, né,
ansiarmos por este lugar, na verdade. Estamos esperando algo que é muito melhor e muito maior do que isso que nós conhecemos. Estamos aguardando novos céus, não é? Onde terá fim todas as lágrimas, onde não haverá mais morte, não haverá planto, não haverá clamor, nem dor, como diz Apocalipse, porque as primeiras coisas já passaram. Não é? Então nós estamos caminhando e nosso desejo é chegar a essa pátria. Então nós temos que realmente desejarmos com todas as nossas forças que isso aconteça, para que isso possa já ter algum tipo de efeito em nossas vidas ainda aqui, enquanto estamos aqui. Ali nós teremos acesso, irmãos, a coisas, como eu disse, que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 9. São realmente coisas maravilhosas. Embora seja uma terra talvez distante, levando em consideração o tempo, ali Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Cristo mesmo, e todo o seu povo, habitarão juntos eternamente. Nós não conseguimos conceber o que é isso, irmãos. Nós não conseguimos entender na sua plenitude o que é essa bênção. O que é realmente este gozo. Porque nós não experimentamos ele ainda, na verdade. Mas nós estamos caminhando para isso. E isso deveria trazer ao nosso coração, irmãos, uma sensação de transitoriedade. Não é assim? De transitoriedade. Aquela sensação que, como o autor diz aqui, nós vamos ver um pouco mais à frente, é uma sensação que o forasteiro levava no seu coração. Ele passava por alguns lugares na sua caminhada, por mais que aquele lugar fosse aconchegante, por mais que aquele lugar fosse bom, fosse agradável, né? Ele sabe que aquele lugar era um lugar transitório. Ele não ia ficar ali, eu não poderia ficar naquele lugar. Então essa sensação de transitoriedade que leva o forasteiro a não fazer, muitas vezes, planos para o futuro. Quando eu falo planos para o futuro, irmãos, entenda bem, não é que você não tem que pensar no dia de amanhã. Não é isso. Mas o nosso plano para o futuro não deve ser como o plano daquelas pessoas que não conhecem a Cristo e que não têm essa promessa. Então, ele não tem planos para o futuro, nesse sentido, numa terra estranha. Ele não se entrega inteiramente ao lugar que ele está. Ele vive, ele trabalha, ele mora, ele toma parte em muitas coisas, mas ele não se entrega como um todo, porque aquele lugar não é o seu lugar. Ali não é a sua morada. Não é? Ali não é o seu objetivo. Os irmãos se levaram, esses irmãos já leram, quando o povo foi levado cativo à Babilônia, Deus falou para o povo, vocês vão lá, chegar lá, vocês casem, vocês plantem, vocês constituam a sua família, vivam. Normalmente, até o dia que eu tirarei vocês de lá. Não é? Semelhantemente é nós, temos que casarmos, temos que fazer os nossos planos, temos que ter uma certa responsabilidade quanto ao futuro da nossa família e tudo, mas levando em conta que nós não somos aqui. Nós estamos apenas de passagem. Sendo assim, o peregrino ele não se entrega inteiramente ao lugar, nem às coisas daquele lugar, nem aos valores daquele lugar, nem aos objetivos do povo que vive naquele lugar, porque os seus objetivos são outros, as suas normativas são outras, as suas aspirações são outras, o seu conhecimento é outro, não é? E a sua esperança é outra. A esperança do povo de Deus é que Cristo volte para levá-lo, volte para buscá-lo, não é? Então, ele procura não se fixar, ele procura não se envolver muito, porque dentro de algum tempo ele terá que ir embora, ele terá que deixar aquele lugar, né? Ele terá que arrumar as suas malas e partir. Ele cortará os seus laços, né, que formou com aquelas pessoas que ele morava, e ele vai embora. Só que nós sabemos que a carne nos atrapalha em certos sentidos, e o desejo de permanecer é uma realidade nos nossos dias. Né? Existem muitos irmãos que estão tão apegados com amor a este mundo que simplesmente não querem ir embora, não querem deixar, não desejam partir. Isso é um perigo. Né? Isso é um perigo, isso deixa a sua visão meio que ofuscada,
você não conseguirá fazer bons julgamentos quanto à sua vida, quanto aos seus projetos futuros, que quando eu falo projetos futuros, levando em conta as promessas de Deus, promessas celestiais, então projetos celestiais, né? Ele sabe que a sua permanência ali é de curto prazo. Mas mesmo assim, muitas vezes se envolve. Ele quer se estabelecer, ele quer criar raízes. Mas como cristãos, nós sabemos, irmãos, que nós devemos pensar e agir e ser como Abraão. Abraão, por mais que ele fosse rico, irmãos, ele nunca construiu um castelo. Ele nunca construiu uma morada esplendorosa. Ele sempre habitou em tendas. Ele estava sempre pronto a arrancar as estacas, desmontar as suas tendas e caminhar para onde o Senhor estava o dirigindo. Não é? Hebreus capítulo 11, versículo 9. Diz assim. Amém? Pela fé habitou, né? Abraão, está falando de Abraão. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Irmãos, o autor sagrado aqui da Bíblia, das Escrituras, ele se refere aos patriarcas que buscavam, na verdade, pela fé, uma pátria melhor, não é? Infinitamente superior àquela que a sua peregrinação poderia obter. Ele esperava algo muito melhor, infinitamente melhor. Ou seja, nós estamos apenas acampados aqui. Nós estamos de passagem. Não é? Estamos apenas transitoriamente neste lugar. Se a gente for ler aqui os patriarcas, com exceção de Enoque, nenhum deles moraram fixamente, nenhum deles alcançaram a promessa, todos morreram sem terem obtido a promessa, mas pela fé eles conseguiram vislumbrar ao longe a terra prometida, com todas as suas bênçãos, com todas as suas glórias. E hoje nós podemos aguardar esse cumprimento mais de perto, como nós vamos ver um pouquinho mais, enquanto o tempo nos permitir. Não é? Irmãos, por ignorarmos dessa verdade, muitas vezes Deus tem trazido às nossas vidas algum tipo de aperto para que a gente seja chacoalhado e a gente entenda que nós não devemos fincar estacas aqui. Que nós não devemos construir o nosso futuro aqui. Não é? Jesus falou assim, certa passagem, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Muitos têm sido pegos no perigo de estar colocando os seus tesouros aqui, e o seu coração está aqui. Isso tem atrapalhado então a sua caminhada, a sua peregrinação e todas as responsabilidades que Deus tem posto em suas mãos quanto a essa peregrinação, enquanto aqui neste mundo. Em Cristo nós passamos a ser concidadãos dos santos. Irmãos, não precisam abrir, mas se quiser marcar, em Efésios 2,19 diz assim, Efésios 2,19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, se referindo aos céus e à família de Deus, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Nós trocamos de pátria. Fizemos um dia parte dessa pátria terrena, mas não somos mais parte dela. Nós somos agora membros da família de Deus, que tem as suas promessas feitas a eles quanto à sua morada nos céus, na presença do Senhor, na presença de Cristo. O caminho certo para esta pátria, irmãos, o caminho certo para este lugar de gozo, o caminho certo para este reino, o caminho certo para este lugar onde estaremos para sempre na presença do Senhor, este caminho, ele tem um nome. O nome deste caminho é Jesus. E se você entrou neste caminho, você deve continuar percorrendo este caminho, até que este caminho te leve até a presença do Pai, para que não fique pela metade, não fique em meio, nada fique terminado por terminar,
Então, o caminho certo para este país não é por meio de moralidade, não é por meio de méritos próprios, de privilégios religiosos, não é por meio de doações ou serviços da igreja, nem submissão a normas e leis criadas pelos homens, nem por uma mera profissão de fé, mas o caminho para essa pátria celestial prometida por Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Uma vez que a gente abraçou essa fé, estamos confiando em Cristo, Cristo está nos levando para a presença do Pai, para este lugar. E Ele é o caminho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verdadeiro caminho para o Pai e para a vida eterna na presença do Pai, para a pátria a qual os crentes esperam. Abra a sua Bíblia em Filipenses. O ventilador me ajudou já, está aberto aqui. Filipenses 3,20. Filipenses 3,20. O Senhor Jesus é o verdadeiro caminho para o Pai e para a vida eterna na presença do Senhor, para a pátria a qual nós cristãos esperamos. Filipenses 3,20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade está nos céus. E embora a gente alcance essa cidade, não sem luta, Paulo falou, combati o bom combate. Ele estava caminhando para essa pátria celestial, não é? Mas ele disse que não foi sem esforço. Eles combatiam o bom combate. Em 2 Timóteo 4,7, é preciso empenho em uma vida santa. Jesus Cristo fala assim, porfiai por entrar pela porta estreita. Não sem problemas. Paulo fala, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 3,12, aqueles que querem ver em Cristo piamente padecerão perseguições. Não sem dificuldades. Jesus fala assim, no mundo tereis aflições. Então esse caminho para a pátria celestial não é um caminho macio, não é um caminho fácil, mas é um caminho recompensador, irmãos, porque vale a pena nós nos esforçarmos por nos livrarmos dos laços deste mundo para que a gente consiga viver uma vida que glorifique, que agrade ao Senhor e que nos traga menos sofrimento possível, não é? O mínimo de sofrimento. Vejamos algumas coisas que esses versos nos dizem. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, o verso de número 13. Diz assim, todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Como nós vimos que esses personagens citados no texto, acima aqui em Hebreus, eles viveram sempre como estrangeiros, eles moraram em tendas, E o autor aqui ele usa algumas palavras bem definidas para a gente entender o que ele está querendo nos dizer. Quando ele se refere aqui a estrangeiros, irmãos, quando ele chama os cristãos de estrangeiros aqui, a palavra grega aqui é xenoi. Xenoi. Mas, na verdade, o que era um xenoi? Na antiguidade, quando a Bíblia foi escrita, irmãos, hoje é fácil você ser um estrangeiro, um peregrino, até fácil você ser um cigano. Você vai ser até bem recebido muitas vezes, quando você se muda de um lugar para outro, Mas na antiguidade, no mundo antigo, quando foi dito isso, a vida dos estrangeiros era uma vida dura, não era uma vida fácil, não era uma vida assim confortável, pois em alguns lugares eles não tinham sequer o direito de permanecer no país onde eles estavam. Eles chegavam e já eram expulsos. Eles não eram bem aceitos, eles não eram bem recebidos, e quando eram, não poderiam ficar pelo tempo que eles gostariam de ficar, pelo tempo que eles queriam ficar. Eles, quando ficavam, não possuíam qualquer direito
na pátria onde que os recebiam, não é? Eles eram olhados muitas vezes com ódio, eles eram olhados com desconfiança, com indiferença e até com desprezo. Isto era um xenói nos tempos bíblicos. Esse era o peso dessa palavra, não é? Nós assistiram filmes épicos, né? Filmes gregos. Na Esparta antiga, um xenói era o mesmo que um bárbaro. Um bárbaro é uma pessoa bruta, uma pessoa indesejada, uma pessoa desprovida até de entendimento. Essa era a identidade de um xenói, de um estrangeiro, não é? Nós vemos que bárbaro estrangeiro era a mesma coisa para alguns povos. Nesse tempo, quando a sociedade organizava um evento, alguma coisa festiva, algo assim, eles separavam as pessoas entre membros e xenóis que participavam das suas festas. Seriam membros e estranhos. E na verdade eles eram estranhos, irmãos, por uma série de motivos que não dá para a gente ver aqui. Eles eram estranhos por conta dos seus valores, eles eram estranhos por conta dos seus comportamentos, eles eram estranhos por conta dos seus objetivos, dos seus valores. Eles eram completamente estranhos. Eles eram, na verdade, então, esses xenóis. É interessante que durante todas as suas vidas, os patriarcas bíblicos, eles foram estrangeiros em um país que nunca foi o próprio deles. Nunca foi o próprio país deles, por onde eles passaram, né? Hebreus capítulo 11, versículo 9, diz assim: pela fé, está referindo a Abraão, habitou na terra da promessa como em terra alheia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia. A palavra habitou paroikeio, que significa morar transitoriamente. Ele morou transitoriamente na terra da promessa. Irmãos, é mesmo dizer que ele foi um nômade. Tá? Um nômade. No deserto existiam muitos nômades, muitas tribos nômades. Ele foi um nômade. E interessante que naquela época, em qualquer nação, em qualquer país, na verdade, um paróquio, que é o verbo aqui, ele era um habitante sempre estranho, que não era dali. Era alguém que era visto assim, que estava ali sempre de passagem, sabe? Era uma pessoa era alguém com quem as pessoas não queriam nem ter um relacionamento, que as pessoas vinham de longe e não viam com os olhos. Essa palavra aqui, paróicos, foi usada para os judeus que foram levados cativos na Babilônia e no Egito. É interessante que, socialmente falando, esses paróicos, eles eram muito semelhantes aos escravos, o valor era o mesmo. Eu quero que os irmãos entendam com o que o escritor está comparando os cristãos. Né? Não porque eles não têm nenhum valor intrínseco em si. Temos o valor que Deus tem nos dado. Só que esse valor não é reconhecido pelo mundo. O mundo vê isso como desmérito, como fraquezas e por aí afora. Não é? Então eu quero caminhar para o entendimento de que se você for um peregrino segundo o conceito bíblico, você não vai ter a aceitação do mundo. Você não vai ser compreendido pelo mundo. E se você tem a identidade do mundo na sua vida, se você tem uma certa identificação, você não é um peregrino, você não é um estrangeiro, você é daqui. Não é? E Hebreus 11, 13, vamos abrir lá. Os nossos patriarcas nunca tiveram uma cidade. Isso é interessante, né? Porque, veja bem, se a gente está estudando Gênesis, a gente vai ver, os patriarcas nunca tiveram uma cidade sua. Eles nunca tiveram uma sociedade sua, além da sua própria tribo. Além da sua própria tribo. Eles vão conseguir alguma coisa mais adiante lá. Quando se forma o reino de Israel, com Davi, Salomão, ou mesmo antes com Saul, depois toda aquela tropeiro. Mas eles nunca o seu país sempre foi a sua própria tribo. Né? Eles sempre foram ensinados e mostrados, a Deus mostrando eles como peregrinos. Hebreus 11, 13 diz assim:
Hebreus 11:13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa. Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Nós vimos que o que significa estrangeiros. Mas e peregrinos? Não é? A palavra aqui é parepidemos, no grego. Em toda a comunidade daquela época, o parepidemos era aquele que permanecia temporariamente em um lugar, porque ele tinha uma morada que não era aquela. Era aquele que estava ali sempre de passagem. Algumas vezes, a sua morada estava assim, estritamente, muitas vezes limitado pelas outras pessoas. Eles tinham uma demarcação até onde eles poderiam chegar perto da cidade, até onde eles poderiam viver, até onde eles poderiam acampar. Por exemplo, existiam algumas comunidades onde esses parepidemos só poderiam permanecer por 20 dias, não mais do que isso. 20 dias. Porém, sem nenhum tipo de contato, sem nenhum tipo de casa, sem nenhum tipo de posse. Essa era a exigência que era feita. E os patriarcas jamais tiveram um lugar próprio de residência, né? Que pudessem até chamar de lar. Eles não tiveram isso. A gente deve dizer que na antiguidade, viver então como estrangeiro, irmãos, era muito mais iminente do que nos nossos dias. Era muito mais difícil. Os estrangeiros eram de certas formas marcados. Com isso em mente, abra lá em 1 Pedro capítulo 2. Com isso em mente, o apóstolo Pedro nos dá uma outra informação aqui. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e estrangeiros. Primeiro ele nos identifica como peregrinos e como estrangeiros, para que depois ele faça, irmãos, a exortação, que ele faça o pedido. Eu assim, peço-vos como a peregrinos e estrangeiros que vos abstenhais das concupiscências que combatem contra a alma. Ele está pedindo como o estrangeiro peregrino não se misturava, não se contaminava com outras influências, e ao que vocês são, ele fala assim, eu peço que vocês se abstenham do pecado, da corrupção, não é? Da podridão, da putrefação do mundo, das pessoas que não têm a Cristo. Nós devemos, assim, irmãos, ter uma vida diferenciada e não envolvida no que diz respeito a valores espirituais, morais, éticos, financeiros. Afinal de contas, nós somos estrangeiros. Nós não estamos buscando a aceitação das pessoas para que elas nos aceitem, nos abracem, e a gente passe a fazer parte deste mundo porque nós queremos estar aqui e vamos ficar aqui. Não vamos. Não vamos. Não é? Nós devemos sim ter uma vida diferenciada, não envolvida em valores espirituais, uma vida diferenciada, não envolvida com as metas deste mundo, que não é o nosso lugar, né? Que não é a nossa pátria, uma vida diferenciada e não envolvida com os valores que esse mundo busca, porque este não é o nosso lugar, este não é a nossa pátria, o nosso Senhor não é o Senhor deste mundo, não é? O príncipe deste século é outro, e as aspirações correntes são dirigidas pelo príncipe deste século, e Jesus falou assim, eu nada tenho com ele. Lembra-se disso? Não devemos ter envolvimento com aqueles que são habitantes deste lugar, no tocante a sermos conduzidos por ele, ou por eles, não é? Então essa aqui, irmãos, é a terra da nossa peregrinação. As pessoas estão querendo fazer moradas fixas aqui, né? Tem pessoas que têm tantas coisas em jogo que realmente não querem ir para outro lugar, porque ficou inviável deixar este lugar, não é? Existem algumas coisas que nós devemos levar em conta quando nós pensamos que estamos na terra da nossa peregrinação. Somos peregrinos e estrangeiros. Uma coisa que nós devemos entender, primeira coisa,
na terra dessa nossa peregrinação. Um peregrino não se desvia do seu objetivo. Ele está ali de passagem. Ele não veio para ficar. Ele não veio para morar. Ele não se desvia do seu objetivo. Ele tem sempre firme na sua mente qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo, qual é o seu alvo. Não é? Filipenses capítulo 3, versículo 14. O contexto aqui é outro, mas Paulo nos dá aqui uma informação muito interessante. Né? Filipenses 3, 14. Vamos abrir lá. O versículo de número 12 diz assim, Filipenses 3, 12. Não que já tenha alcançado, não que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Eu acredito que ele falou assim, em nada serei confundido, nada vai tirar meu objetivo, nada vai tirar meu alvo. Irmãos, nós temos que ter nosso alvo bem fixo em nossas mentes. Né? Nós temos que entender que nós não temos que viver de uma maneira a nos assemelharmos e termos a aceitação de um mundo que estamos de passagem. Nós temos que ter em mente a verdade de que estamos aqui, fomos deixados aqui ainda pelo nosso Senhor, para que a gente influencie este mundo, para que a gente seja sal, para que a gente seja luz, e não para que ele seja influenciado. O cristão no mundo é o agente influenciador e não influenciado. Sendo assim, ele não perde o seu objetivo de vida. Um peregrino, ele não é seduzido pelas belezas do mundo, pelas vantagens do lugar, pelas facilidades do lugar. Ele não é desviado do seu objetivo, do seu alvo, não é? Ele não se deixa seduzir pelas belas aparências, de modo que isso afaste o seu pensamento de prosseguir sempre adiante e avante, e sempre em frente. Não, ele não deixa que isso aconteça, mas o fim da sua jornada está bem firme na sua mente. E nada irá confundi-lo. Se ele depara com coisas confortáveis, se o peregrino para no hotel e ali tem ar-condicionado, ali tem comida servida na cama, ali tem um bom lençol macio, uma boa vista para o mar. Ele aprecia tudo aquilo, mas ele sabe que aquilo não deve prender ele ali, porque ele está de passagem. Ele sabe que aquilo não deve, aquelas acomodações, não deve levar ele a ter qualquer tipo de pensamento de querer permanecer ali. Porque ele não é dali. Ele considera que as coisas não são para ele aquelas coisas, porque ele não é daquele lugar, na verdade. Porque ele é um estrangeiro, ele não faz parte daquele lugar. E quando ele já se revigorou, já se fortaleceu naquele belo hotel, o que ele faz? Ele pega suas malas e vai embora. Ele segue então o seu caminho. Ele continua prosseguindo sempre em frente. Ele não se deixa confundir. Ele não se deixa desviar. Não é? Nós, como peregrinos celestiais, não deveríamos nos deixar contaminar ou nos desviar dos caminhos do Senhor pelas coisas deste mundo. Não é? Peregrinos celestiais não se apegam às coisas deste mundo. Colossenses capítulo 1, abram lá. O ventilador quase que abriu para mim, vou botar só uma página. Colossenses capítulo 1. O contexto aqui também é outro, mas a verdade enfocada e afirmada aqui serve muito bem para nós. Na verdade, ele está elogiando os colossenses por conta do amor que ele está tendo com os irmãos e tudo, mas ele dá um motivo desse desprendimento desses colossenses. Eles assim no versículo de número Colossenses 1,4, diz assim: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. O que está acontecendo aqui? Paulo está elogiando o desprendimento
destes irmãos de Colosso, e esse desprendimento era consequência da esperança que ele tinha quanto à promessa relacionada aos céus. Veja bem isso assim, ó, por causa da esperança que está reservada nos céus. Veja que eles tinham uma conduta diferenciada, e essa conduta era norteada por essa verdade de que a pátria deles era celestial, que a terra deles não era aqui, e eles não estavam se apegando a nada deste lugar e a nada, na verdade, deste mundo. Nós devemos desejar os céus, irmãos, mais do que os confortos deste mundo. Nós devemos desejar os céus mais do que as seguranças deste mundo. Nós devemos desejar a identidade cristã de peregrino, mesmo que debaixo de ridicularização, mais do que os lugares mais excelentes que este mundo pode nos dar. Isso é fácil? Não é fácil. Porque se você não tiver com a sua mente sempre bem limpa, bem desinfetada contra essas coisas ruins, contra os pensamentos do mundo, contra os valores do mundo, você volta e meia estará correndo atrás das mesmas coisas das pessoas que são daqui e que permanecerão aqui. Não é? O propósito que Deus tem para as nossas vidas e com as nossas vidas é diferente do propósito com o qual as pessoas deste mundo vivem. Porque nós não somos daqui. Estamos somente de passagem. Não é? Nossos corações devem se desapegar das coisas que impedem, atrapalham ou mesmo ofuscam a nossa carreira, a nossa jornada. Elas não devem impedir que nós glorifiquemos ao nosso Deus por meio da nossa caminhada. Como ocorre um homem que está em caminho da sua jornada? Ele tem um destino a chegar, nada pode impedir, nada deve detê-lo na realidade. Não é? E que possamos, eu diria alegremente, se separar daquelas coisas que nos impedem de desejar os céus. De realmente caminharmos da maneira que sejamos notados, indesejados até, ou segregados. Uma outra característica de um peregrino, ele não se amolda aos valores da terra que ele está de passagem. Tá? Na terra que ele está de passagem. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz, irmãos, está escrito assim, não sede conformados com este mundo. A resposta é mais do que óbvia, né? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Estamos sendo preparados pelo Senhor para encontrar com Ele. Ele está dizendo assim, não tome a forma, não absorva os valores, os métodos, nada deste mundo, irmãos. Nada deste mundo, né? Eu acho uma coisa muito assim, ruim quando eu vejo um crente procurando a aceitação do mundo em qualquer área da sua vida. Ou procurando o elogio de incrédulos, de pessoas ímpias. Ou procurando uma vida que não escandalize os mortos. Como o Eduardo falou na quinta-feira, né? Os mortos, pessoas sem Cristo, estão mortas. Que diferença fará o que eles pensam de nós? Difícil falar o que eles pensam da nossa igreja, da sua família. Agora, quando você tenta ter uma vida aceitável diante dessas pessoas corrompidas pelo pecado, irmãos, você prejudica a sua caminhada. Não é? Você não é identificado, pelo menos não facilmente, como um peregrino, nem como um forasteiro. Ele não se amolda. Ele não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Uma outra característica daquele peregrino, dos peregrinos, eles não se envolviam com os moradores da terra na qual eles estavam de passagem. Irmãos, a gente vai identificar muito isso com o povo de Deus e com as exigências que Deus fazia contra o seu povo. Não é? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10 em diante, Paulo vai falar assim do jugo desigual. Não vos predais a um jugo desigual com os infiéis. O peregrino não se envolve com as pessoas da terra que ele está de passagem. Ele não tem qualquer tipo de ligação. Para a gente apressar o tempo aqui, dá para chegar um pouco mais adiante. Então ele não se contamine com os moradores daquela terra,
Ele não absorve a sua identidade. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Aqui o povo está saindo do Egito, passou pelo deserto, está entrando na terra de Canaã. Amém? Deuteronômio capítulo 18, o versículo de número 9 diz assim. Amém, irmãos? Ó, Deus está dizendo ao seu povo: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, que era a terra de Canaã, Ele está dizendo: não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Não aprenderás a fazer conforme a abominação daquelas nações. Daí ele vai começar a falar no versículo 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, nem adivinhador, nem progestador, nem agoreiro, nem feiticeiro. E uma série de normas ele vai estar dando aqui. Agora, uma pergunta para os irmãos. Quando o povo saiu do Egito e foi para a terra de Canaã, Deus falou para eles assim: ó, vocês esquecem a prática do Egito. Esqueçam tudo que era feito lá. Não façam conforme a prática do Egito. E entrando na terra de Canaã, Deus falou assim: vocês não imitem a prática desse povo. Bom, se não era para imitar a prática do Egito, não era para imitar a prática do povo que eles estavam entrando na terra, era um povo que não tinha cultura. Qual era a identidade desse povo? Era aquela que Deus iria dar para eles. Eu falei assim: eu serei glorificado em vocês. Eles falaram: realmente esse povo tem um Deus sábio. Um Deus sábio. Irmãos, a nossa identidade tem que ser dada por Deus por meio da sua palavra. Nós não devemos procurar nos adequar a nenhuma cultura. Nós devemos nos adequar à palavra do Senhor. Nós não devemos pensar assim: ah, mas todo mundo está fazendo. Eu pergunto: e daí? E daí? Que valor espiritual isso tem? Todos querem as bênçãos do Senhor. Nós vemos aqui muitos pedidos, muitos oros: Senhor, me abençoe, me ajude, me proteja, me fortaleça. Mas existem os meios para que isso aconteça, não é? Existem as normas dadas por Deus para que isso seja uma realidade na vida daqueles que se chamam pelo seu nome. Se esse povo se chama pelo meu nome, se humilhar. Irmãos, a vida mais plena, a mais segura, a mais completa, a mais rica é aquela que ele vive conforme a palavra do Senhor. Esses irmãos que estão dizendo aqui, esses patriarcas peregrinos, eles jamais perderam a sua visão, né? Jamais perderam a sua esperança. Por mais que essa esperança demorasse para se tornar realidade em suas vidas, eu diria que a luz deste lugar tão desejado e tão esperado sempre brilhava nos olhos deles. Por longo que fosse o caminho, irmãos, eles jamais pararam a marcha. Jamais retrocederam. Eles jamais viajaram à deriva. Jamais andaram sem direção, ao ermo. Nunca aconteceu isso. Eles jamais desistiram da viagem pelo cansaço. Eles jamais desistiram da viagem por conta da dificuldade, por conta das influências, não é? Eles viviam com a esperança dessa promessa para as suas vidas e morriam em expectação. Mas jamais se desviaram do caminho, jamais perderam o propósito. Todos nós somos peregrinos aqui aguardando o novo céu. 1 Pedro, irmãos, vamos até lá. 1 Pedro capítulo 1.
1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e o versículo de número 4. Amém? Diz assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. O nosso maior tesouro, o nosso maior valor está lá, irmãos. E é interessante que às vezes, quando alguns irmãos começam a se apegar demais nas coisas dessa vida, que eles querem fazer morada aqui, Deus vem e dá uma sacudida neles, para que eles entendam assim, ó, é tenda que você tem que ter. Morem em tendas, vivam em tendas. 2 Pedro capítulo 3. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 13 diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos, enquanto caminhamos, novos céus e nova terra, em que habita a justiça. O nosso reino não é deste lugar, nós não somos daqui, estamos de passagem. Não devemos procurar a aceitação deste mundo, não devemos procurar a aprovação deste mundo, não devemos querer fazer morada fixa neste mundo. Este não é o nosso lugar. Não é o nosso lugar. Somos peregrinos, e como peregrinos temos uma identidade diferente deste povo. Se a nossa família for uma família bíblica, vai trazer escândalo? Vai. Vai trazer pasmo? Vai. Se dissermos que nós não aceitamos a anomalia do homossexualismo, vai trazer escândalo? Vai. Porque segundo a nossa identidade, segundo o nosso país, segundo o nosso Deus, os nossos valores são diferenciados. Um peregrino jamais se desvia do seu alvo. Por qualquer motivo que seja. Mesmo tendo boas posições, mesmo tendo boas acomodações, mesmo tendo boas amizades, bons momentos, o que não é errado, né? Diga-se de passagem, você pode fazer isso, você pode estudar, você pode ter amigos, você pode aproveitar o melhor que esse mundo tem, mas você está de passagem. Mesmo tendo todas essas coisas, ele não cogita a ideia de se envolver com essas pessoas, muito menos de permanecer aqui, irmãos. Né? Ele sabe que essas coisas não são suas. Ele sabe que ele não é daqui, que é apenas um forasteiro. Depois de um breve tempo, ele vai embora. Ele vai deixar este lugar. Ele vai para o seu lugar permanente. Nós temos algumas aplicações opostas em Efésios capítulo 2. Abram lá, irmãos. As aplicações opostas dessas palavras com relação aos santos e à família de Deus. Efésios capítulo 2. Agora, ele está falando, em relação a este mundo, somos peregrinos. Mas em relação à família de Deus e aos céus, não somos mais peregrinos. Efésios capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros. A questão aqui agora são as coisas concernentes a Deus. Não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha que interessante. Olhando para a terra, nós somos peregrinos. Mas olhando para a família de Deus e para os céus, nós não somos peregrinos. A questão é que tudo está invertido. As coisas estão invertidas na realidade.
quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente tem olhado, apesar de algumas falhas que a gente identificou na vida dele, irmãos, deu um momento a gente ver Abraão comentando com Sara, falando, Sara, não dá mais, o negócio não está funcionando, vamos voltar para trás. Ele não cogita essa possibilidade, né? Ele não cogita, eles não desejaram voltar mais atrás. Mas na frente lá, depois que o povo saiu do Egito, eles desejaram. Mas não Abraão, não, na verdade, os seus filhos. Não é? Não os patriarcas. Eles tinham começado uma caminhada e jamais pensariam em voltar atrás. Eram conhecedores da vontade, das promessas de Deus, e eles viviam, irmãos, como diz Hebreus 10:38, viviam por fé e não por vista. É difícil viver, você ver daquilo que você não vê. O crente deveria viver assim, porque ninguém melhor do que ele para conhecer a respeito da fé. Uma das grandes tragédias da vida secular é a quantidade de pessoas que voltam atrás quando estão bem próximas de alcançar o seu objetivo. A gente vê isso constantemente, né? Eu já vi isso muito no meu trabalho, nos meus trabalhos anteriores. As pessoas que não estão perto, elas desistem, elas voltam atrás. Às vezes um esforço a mais, não é? Um pouco mais de esperança e de espera, eles teriam feito ou tornado a realidade o sonho das suas vidas. Assim que um cristão se lança numa caminhada com Deus, irmãos, deste mundo, numa caminhada, eu diria, encomendada por Deus, logo que ele empreende esse caminho cristão, ele deve entender que já passou o ponto de retorno. Não tem mais como voltar atrás. Eu não devo mais pensar em voltar atrás. Não tem retorno. Jesus mesmo falou assim, quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Não é? Essa caminhada cristã, essa peregrinação traz dificuldades, traz problemas? Sim, traz, porque nós estamos vivendo em constante conflito com valores que são do inimigo, que são do diabo. O Mondorf falou um pouco das dificuldades do discipulado na quinta-feira, e essa é uma realidade que muitas pessoas têm procurado ignorar. Não é? Têm procurado fazer algo que é impossível. Jesus falou assim que não dá para servir Deus e Mamon. Ele não falou que é proibido, irmãos. Ele falou que não tem como, porque há de agradar a um e desagradar o outro. Você não pode servir a dois senhores, não é? Não há como fazer isso. Esses homens que Deus cita aqui, Abraão, Jacó, eles puderam prosseguir adiante, porque eles estavam fixados e ligados com os seus olhos nos céus. Eles não olhavam, eles olhavam para cima, irmãos. Quando Estevão foi apedrejado, para onde ele estava olhando? Para as pessoas, para a circunstância, para a dificuldade. Eles que deu o Senhor, à direita do Pai. Nós devemos olhar para cima e não para os lados. Se nós queremos ter uma caminhada verdadeiramente eficaz, Paulo fala pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Nós não somos daqui. O homem que tem a graça de Deus derramada em sua vida e o prazer de se envolver nessa viagem, não é? Ele está assim, ele está ansioso e ele está até seduzido, na verdade, pela ideia da glória desse país que ele nunca viu, não é? Às vezes eu me empolgo, né? Não suporte um pouco agora a minha loucura. Às vezes eu deito na minha cama assim, depois de um dia bem cansativo de trabalho, bastante dificuldade, e falo assim, eu queria tanto que o senhor voltasse essa noite, né? Eu queria tanto que ele voltasse. Às vezes eu penso, eu queria ver o senhor voltando, eu não queria assim morrer antes de ele voltar, eu queria estar vivo quando ele voltasse, eu queria ver, irmãos, que momento de alegria, de gozo, não é? Mas para aqueles que levaram uma vida cristã pífia, que decepção, não é? Que desilusão.
aqueles que realmente têm certeza que tem algo mais além, ele não vai se cansar da viagem. Quando ele sabe que o glorioso, o tesouro, aquele de maior valor está à frente, ele está cada vez mais próximo, ele não desiste da viagem. Ele não se deixa embaraçar por nada, de forma que o impeça a continuar a sua caminhada. Ele não permite jamais que isso aconteça. Aqueles homens bíblicos citados aqui em Hebreus, eles tinham algo mais além. Por isso eles puderam suportar o que suportaram. Cerrados, afogados, queimados. Não é mesmo, irmãos? Eles estavam ligados com as coisas do céu. Essa é a grande diferença. Sempre ligado com as coisas do céu. Como um peregrino lida sem apego com as coisas deste mundo, nós devemos desejar mais o conforto do céu do que o conforto deste mundo. Nós devemos desejar mais os deleites do céu do que os deleites desse mundo. O coração de um peregrino é livre das coisas que possam prendê-lo, que possam atrapalhar na sua caminhada, não é? Que possam separá-lo do chamado de Deus. Mas ele está sempre se apressando alegremente. Eu penso que pelo que aqueles homens e mulheres eram, né, esses de Hebreus capítulo 11, esses heróis da fé, pelos que eles eram, Deus não se envergonhou de ser chamado seu Deus. Eu acho que sobre todas as coisas, Deus é o Deus do valente, espiritualmente falando, do destemido, do decidido, né? Do resolvido. Nosso Deus não é o Deus do indeciso, do em cima do muro. Ele é o Deus daquele que fez o cálculo e aceitou o desafio, aceitou o preço, aceitou o custo. Né? Devemos fazer isso. Antes de construir a torre, devemos fazer a conta. Com esse dinheiro dá, para depois não ser envergonhado. Chegar na hora e falar, você não pode entrar. O Senhor Jesus falou isso para nós, né? O homem tímido, de mente dúbia, que é amante, vamos dizer, da comodidade, esse homem é inteiramente oposto a Deus. Deus não lida com minhas palavras nem com minhas verdades. Uma outra coisa interessante, irmãos. Deus eu falo que ele é maravilhoso quando ele usa alguma figura para nos ensinar algumas verdades, porque ele é cirúrgico em tudo. Né? Os viajantes nunca andavam sozinhos. Os peregrinos andavam em... Olha um bando aqui, ó, peregrino. Nós devemos abraçar essa identidade e esses valores do peregrino. O objetivo dele também. Né? Eles sempre andavam em grupo, em bando para suas jornadas. É desejável a gente ter companhia, né? Para uma caminhada. Ainda mais uma caminhada rumo aos céus. Para que a gente possa um ajudar ao outro. Um sempre encaminhar o outro. Tem que pular aqui. Irmãos, um homem que sai andando ao desconhecido, que anda por fé e não por vista, e que se mantém na marcha, firme, ele vai chegar ao fim. Ele vai encontrar Deus. Porque Deus prometeu que assim seria. E assim será. O peregrino ele se torna aquilo que ele quer alcançar. Há uma identificação na realidade. Você deve ter uma proximidade, uma identificação cada vez maior com o lugar que você deseja fazer parte. Você tem que ter uma identificação cada vez maior com o céu. Uma similaridade cada vez maior com as pessoas do lugar para onde você está indo. Uma identidade maior e melhor com os habitantes dos céus em relação à santidade, à conformidade com a vontade de Deus. Irmãos, um peregrino celestial, ele não se satisfaz com nada menos do que Deus, do que os céus. Nada menos. Se porventura alguma coisa, alguma pessoa te tirou do caminho
você não tinha Deus como objetivo, como alvo. Porque a minha peregrinação, ela está em direção a Deus. E Ele é o meu alvo, Ele é o meu objetivo. E nem nada ao meu redor vai me desviar do meu caminho. Porque eu tenho um propósito firmado. Eu tenho um alvo, como Paulo tinha. Prossigo para o alvo, como ele mesmo diz. Irmãos, nós temos que entender. Isso tem que entrar na nossa mente de alguma forma. De alguma forma. Tudo que Deus tem nos dado aqui, neste mundo, irmãos, tem uma finalidade que é temporária. É temporário. Nós somos apenas mordomos. A gente não pode deixar que aquilo que Ele tem nos dado impeça a nossa caminhada. E nem que o nosso desejo por coisas que Deus não tem nos dado impeça a nossa caminhada. E nem que a procura por aceitação daquelas pessoas que estão mortas no meio do caminho onde estamos passando impeça a nossa caminhada. Impeça a nossa obediência. Impeça a nossa identificação com Deus. A nossa identificação com a nossa pátria. As pessoas têm que olhar e falar assim, aquele povo não é daqui. E aquele povo realmente não é daqui. Está aqui só de passagem. Por isso nós não temos que assimilar nada do mundo, irmãos. Não temos que absorver nada do mundo. Não temos que procurar aceitação alguma do mundo. Nós temos que procurar agradar única e exclusivamente ao nosso Senhor. Ao nosso Deus. Porque é Ele que nos aguarda no fim da caminhada. E as demais coisas estão tentando nos impedir. Não construa prédios, mansões, castelos, habite em tendas para que isso não te atrapalhe. E se identifique com aquele povo estranho, esquisito, né? Chamado cristão. Porque é assim que às vezes nós somos chamados, né? Antiquados, ultrapassados. Até de xiita já me chamaram. Mas eu quero agradar ao meu Senhor. E eu sei que eu não vou ficar aqui, porque eu estou aqui de passagem, irmãos. Esse não é o meu lugar. Essa não é a minha morada. Este não é o meu país. O lugar que me aguarda, eu nem sei explicar como ele é. Né? Paulo teve um relance disso e eu assim, eu ouvi palavras inefáveis. Eu não sabia nem como começar a falar a respeito do que ele tinha visto, irmãos. Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas e que a gente possa olhar essas promessas e fazer como os patriarcas, né? Crendo-as, abraçando-as de longe. Elas possam firmar os nossos passos em direção à nossa pátria celestial. Amém? Deus abençoe, irmão.